Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver vendo o vídeo. Agora eu vou começar sobre o segundo grande tópico na parte da primeira parte de análise de algoritmos, na parte iterativa, que é justamente a notação O. No caso, não só a notação O, tem a notação O, ômega e teta. Como é que funciona cada uma, o que quer dizer cada uma, vamos analisar. Em notação, veja, em análise de algoritmos, nós analisamos justamente qual algoritmo tem o menor tempo de execução, tendendo ao infinito de acordo com o n entregue. Como assim? Vamos lá. Bom, n tendendo ao infinito será maior que, por exemplo, raiz de n, tendendo ao infinito. Afinal, por exemplo, 4 é maior que a raiz de 4. Dito isto, n será mais custoso do que um algoritmo que o custo dele é raiz de n. Dito isto, eu vou mostrar uma pequena tabela com vários tipos de n que representarão aqui uma tabela verdadeira, coisa que, por exemplo, a gente comprova aqui, mas vou escrever minha tabelinha aqui. Veja. Vamos lá. Em ordem de crescimento, pensaríamos normalmente que a constante é aquilo que nunca cresce. E de fato, se você tem uma função em n, mas não tem n, só tem constante, logo se o n for 10, 100 mil, o valor é igual. Afinal, tem apenas a constante. Existe uma coisa então de ordem de crescimento menor que constante? Existe, que seria quando o n é o denominador, pois tendendo ao infinito, este mesmo n viraria zero. 1 sobre infinito é zero. Dito isto, o que tem acima de uma constante? Nós temos logaritmo de n. Acima de logaritmo, temos raiz de n. E você vai me perguntar, como você sabe que raiz de n é maior que logaritmo de n? Simples. Vamos pegar, por exemplo, raiz de 100 é 10. E o log de 10 e o log de 100 é quanto? Na base 10 é 2, por exemplo. E se fosse na base 10, log de 100 na base 10 é 2. E se fosse na base 2, seria quanto? Seria um pouco menor que 10. Por exemplo, log de 100 na base 2. Ele seria um valor que está entre esqueci um valor, perdão. Seria um valor que está entre 6 e 7, concordam? Logo, ele seria 6, alguma coisa. 6, alguma coisa. Enquanto raiz de 100 é 10. Logo, é comprovado que tendendo ao infinito, raiz de n será mais custoso que log de n, seja na base do... E a menor base possível. A menor base possível para um log é 2. Talvez você pudesse fazer um log de 1,1,2, mas mesmo assim raiz de n seria mais custoso. Acima de raiz de n, temos o próprio n. Afinal, 4 é mais custoso do que 2, que é a raiz de 4. Acima de n, temos, por exemplo, n vezes log de n. Por exemplo, se você tem um número 8. 8
seria n. E n log de n seria quanto? Seria 8 vezes log de n na base 2, por exemplo. Seria quanto? 3. Então, daria quanto? 24. Então, n log de n é maior. Afinal, n multiplicado por alguma coisa, com certeza é maior do que n. Claro, contanto que esse alguma coisa não esteja decrementando o valor, tendendo ao infinito, coisa que não ocorre. Só seria o quê? Se o n fosse denominador, o que não é o caso. Acima de n log de n, temos, por exemplo, o n ao quadrado, ou n elevado a algum expoente de base maior que 1. Base não, expoente. N sendo elevado a algum expoente que seja maior que 1. Isso já seria maior que n log de n. Depois temos um número qualquer, uma constante, sendo elevado a n. Isto será bem maior. E, por fim, temos n fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8, até chegar em n. Isto é maior que. Com esta tabela, eu irei explicar agora como funciona a notação de O, de ômega e de θ. Quando falamos, se por exemplo, n é da notação de O de n ao quadrado, a gente quer saber o quê? Como se lê isso, primeiramente? Em um gráfico, tendendo ao, por exemplo, como se lê isso? N é limitado superiormente por n ao quadrado? Como assim limitado superiormente? Em determinado valor de n ao quadrado será maior. Por exemplo, em 9, enquanto n será 9, n ao quadrado será 81. E isso tendendo ao infinito se mantém. N ao quadrado será maior que n. Logo, como a gente comprova isso? Fazendo n é menor ou igual a um n ao quadrado vezes uma constante. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Se a função fosse, na verdade, 9, para n sendo 1, esta função aqui seria menor. Então, qual constante eu teria que usar para, consequentemente, já a partir de n1, isso ser verdade? Eu teria que usar uma constante sendo igual a 9. Porque aí ficaria n ao quadrado vezes 9 é maior ou igual a 9n. E detalhe, quando eu falo limitado superiormente, ele pode ser igual ou maior, ok? Por isso que eu usei o 9. Dito isto, eu acabei formulando uma verdade. Que verdade é essa? É que para todo n maior que n0, eu posso utilizar essa constante. E isso será verdade. Vamos utilizar um exemplo onde n agora é 2. 9 vezes 2 é 18. Agora, 2 ao quadrado é 4 vezes 9, que seria 36. E isso tendendo ao infinito, eu posso utilizar essa mesma constante toda vez. Diante disso, notação O, por exemplo, n. n estando aqui, em notação O. Em notação O, quais são todos os termos que podem limitar n superiormente? Seria ele mesmo e quem está acima dele. Por exemplo, na nossa tabelinha, poderia ser de n até o n fatorial. Ok? E o que é notação ômega? É justamente o contrário. Quando a gente quer descobrir, por exemplo, notação ômega
de se n é n ômega de, por exemplo, constante. A gente quer descobrir se n é limitado inferiormente pela constante. Ou seja, tendendo ao infinito, o gráfico de n seria maior que o de uma constante. Logo, seria n sendo maior ou igual a uma constante. E aqui eu iria descobrir valores para uma constante e para um n para averiguar essa informação. Quer dizer, como aqui é uma constante, então teria n. Logo, bastaria que o meu n fosse do tamanho por exemplo, qual tamanho da constante seria necessário para averiguar essa informação? Considerando que, por exemplo, se fosse, por exemplo, 3n aqui, a minha constante, qual teria que ser o valor dela? Ela teria que ser pelo menos igual a 3. Afinal, se n for igual a 1, ela passaria. Então, n sendo 1, bastaria que a minha constante, por exemplo, fosse 3, e isso aqui, obviamente, seria verdade. Diante dessa informação, nada mais é que notação ômega é todos os termos que estão abaixo de n, que n consegue ser maior ou igual, e n consegue ser maior ou igual a quem? A ele mesmo e todos os termos abaixo dele. E o que é notação θ? Notação θ é quando é possível tanto a notação O quanto a notação θ. Ou seja, tem que ser tanto maior ou igual, em notação θ quanto, ou em notação ômega, quanto tem que ter o limite superior e inferior. Aí vocês me perguntam, n consegue ser maior ou igual e menor ou igual ao quê? Simples. A ele mesmo. Então, esta é a definição dos 3 princípios. Notação ômega, notação de O, notação de ômega e notação θ. Isto se aplica com qualquer outro. Por exemplo, se fosse em relação à raiz de n, quais são todos os ômegas dele? Seria ele mesmo e tudo que estiver abaixo. E notação O seria ele mesmo e tudo que estiver acima. E notação θ seria apenas ele mesmo. Diante disso, eu vou começar a responder as questões e vocês vão entendendo melhor o que eu estou fazendo em cada uma delas. Certo? Vamos começar. Eu vou pausar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Essa foi a introdução, né? E, enfim, irei começar no próximo vídeo. É isso.